Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Geode. Eu sou Marcos Barros. Hoje eu vou tratar de 3 capítulos recentes da nossa história, que parece até literatura de cordel, mas não é. É a história viva e, como eu disse, recente do nosso país. Capítulo 1, a história do tenente, que foi expulso das Forças Armadas, mas que pela justiça militar se tornou capitão. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Depois, dentro da política, passou 28 anos dentro daquilo que se chama baixo clero, ou seja, eleito legislador como deputado, sempre ficou na ralé do Congresso Nacional. Entre linhas, Deus sabe como chegou à presidência da República. Aí tem uma série de controvérsias para essa eleição. Mas tudo bem, vamos continuar. Na presidência não precisa se falar. Foi o pior momento da história republicana brasileira. Desmandos, desleixos, desgovernos, tudo 10. Tudo destruição. Nada. Ao longo do período, o capitão presidente ficou conhecido também como mito, o imbrochável, o inelegível agora, porque foi reduzido à condição, recentemente, pela Justiça Eleitoral, de apenas um cabo. Um cabo eleitoral. E olhe lá quem precisar dos votos que ele possa conseguir. Vai ter dificuldade de se eleger. Na realidade, de quem eu estou falando, não passa de um recruta zero. Bem zero mesmo. Zero abaixo de zero. Capítulo 2 da nossa história. Nem Cícero, nem Cantilina. Mas quem é Cícero e quem é Cantilina? Do que eu estou falando? Cícero e Cantilina são 2 personagens da história republicana do Império Romano, senadores da República, que ficaram famosos pelos embates, pelas discussões acalorosas, durante o mandato dos 2. Colocado aqui, se assim pode se dizer, dado seus posicionamentos como progressista, o outro como um dito conservador, mas na realidade um grande espertalhão. Os célebres discursos feitos durante esse período, 4 deles que ficaram conhecidos como as cantilinas, estão aí à disposição para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento e buscar essa informação. Mas por que eu estou tratando isso como um episódio da nossa história recente, se isso ocorreu no passado em Roma? Não muito tempo atrás, um senador da nossa república, senador militar também, ex-general ou general aposentado, como queira, fez uma citação em latim, a seguinte: ó tempus, ó modes. De uma forma genérica, a gente poderia traduzir ó tempo, ó modos, ou ó cultura. Ou seja, para cada tempo, um modo, uma cultura diferente. Claro, a cultura é dinâmica como a história. Ela vai se modificando ao longo do percurso em que a própria humanidade vai evoluindo. Mas o que tem de erro nisso? O que tem de erro é que quando o capitão presidente foi rebaixado à condição de cabo eleitoral, ele não gostou e fez essa citação, que não tem nada a ver com o fato em si. Ou seja, tentou passar uma intelectualidade que não existe, que não tem. Se utilizou apenas de uma frase em latim para tentar passar conhecimento, mas se diz que em terra de cego quem tem um olho é rei. Se a maioria da população não sabe o que significa ó tempos ou modos, obviamente que ele deve achar que então iria passar como intelectual do momento. Não é. Capítulo 3. O filho do capitão, também conhecido como deputado Bananinha, se utilizou de uma fala essa semana, onde ele compara professor a traficante. Eu sou professor, nunca trafiquei nada na minha vida. Eu venho de uma família de professores, pessoas honestas, direitas, que nunca fizeram tráfico de nada. Imagine o absurdo desses personagens que vem construindo a história do nosso país.
aonde se pode imaginar que um deputado eleito pelo povo, um indivíduo que de alguma forma deve ter passado em algum momento pela escola, trate professores, compare professores a traficantes de drogas. Veja se a gente não está vivendo um momento de uma história dramática, mas eu vou lhe ser franco, o povo tem muita culpa nisso, porque eles chegam ao poder através do voto do povo. Vamos tomar um pouco de consciência, tomemos todos nós um pouco mais de consciência. Esses indivíduos não deveriam estar no poder, não deveriam estar nos cargos que estão, porque as únicas coisas que eles têm demonstrado é a total falta de responsabilidade, de hombridade, de moralidade, de intelectualidade, de conhecimento para poder ocuparem e exercer os cargos que estão ocupando. Imagine que o mesmo indivíduo que disse que professor e traficante é a mesma coisa, há poucos dias colocou um mapa do Brasil dividido em regiões, onde ele botava Bahia e Sergipe na região sudeste. Viu o nível do conhecimento? Pois é. Todos sabem de que eu estou tratando. Não preciso aqui ficar citando nomes, até porque eu já falei outrora, meu canal não é para citar nomes e fazer disso aqui um baú de lixo. Muito pelo contrário, eu prefiro deixar que vocês façam, ao critério de vocês, a descoberta de quem são essas personagens. Por sinal, personagens macabras de um cinema trash. Não poderia deixar de fazer esses comentários. Pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, grande abraço, até o próximo vídeo.